Melissa Poderi e Catarina Alonso vivem vidas livres de drama quando são jovens, mas isso não duraria para sempre. As crianças tinham sido involuntariamente trocadas no hospital onde nasceram. E uma vez que suas mães descobriram o que havia acontecido, elas tomaram uma grande decisão que mudou tudo. Só podemos imaginar o que se passava na cabeça daquelas mães quando a chocante verdade veio à tona. Afinal, como você reagiria se descobrisse que sua filha não era realmente sua? Isso com certeza seria devastador, e o hospital responsável pela confusão tinha muito a responder. Mas hoje sabemos como isso aconteceu. As mães de Melissa e Catarina estavam no mesmo hospital, na Sicília, Itália. Era véspera de Ano Novo de 1998, e ambas estavam em difícil trabalho de parto, já durando longas horas. Melissa e Catarina foram entregues em 15 minutos de diferença de uma para outra, mas isso não é desculpa para o que veio a seguir. Para Marianela Lania, foi entregue no hospital o bebê Melissa, em vez de sua filha biológica Catarina. Catarina, por outro lado, foi para casa com a mãe de Melissa, Gisela Podera. E para piorar ainda mais, o chocante erro não seria descoberto por mais de 3 anos. Parece um enredo de um filme de Hollywood, mas isso foi o mais real possível para as mulheres italianas. Gisele e Marianela foram então colocadas em uma posição horrível que deixaria qualquer mãe em agonia. Mas como essa troca aconteceu em primeiro lugar? Talvez a data tivesse algo a ver com isso. Como era véspera de Ano Novo, a equipe do hospital ao redor de Marianela e Gisela poderiam estar comemorando e não dando a total atenção devida aos bebês. Isso poderia explicar de alguma forma como o engano aconteceu, mas não conta toda a história. Gisele e Marianela já tinham suspeitas de que algo estava errado. As duas mães se concentraram na primeira roupa que os bebês usariam, e nenhuma das meninas estava usando essa mesma roupa. Isso acendeu um sinal de alerta, tanto em Gisela quanto em Marianela, o que as levariam a falar. Ambas as mulheres mencionaram esse fato para a equipe ao seu redor, esperando obter uma boa explicação. E receberam uma, embora estivesse incorreta. Aparentemente, as enfermeiras alegaram que as roupas do bebê haviam simplesmente sido trocadas. Não havia razão para acreditar que eles estavam mentindo sobre isso. Gisele e Marianela aceitaram a justificativa e acabaram levando as meninas para casa. E com o passar dos anos, as jovens Melissa e Catarina cresceram como se fossem filhas biológicas de sua mãe de criação. Então Marianela avistou algo, ou melhor, alguém que a fez questionar tudo o que sabia. A essa altura, Catarina e Melissa eram crianças e, coincidentemente, as meninas frequentavam a mesma pré-escola na Sicília. Isso provou ser importante, pois essa foi a maneira como Marianela acabou descobrindo a impressionante verdade sobre sua filha. No final de um dia de aula, Marianela foi encontrar Melissa e trazê-la para casa, mas ela estava pronta para sair. Outra pessoa no meio da multidão de crianças chamou sua atenção. Era a jovem Caterina. Incrivelmente, a filha biológica de Marianela estava perto, embora ela não soubesse que elas eram parentes. No entanto, Marianela rapidamente percebeu algo familiar. Ela viu que Catarina era praticamente a cara dos seus outros 2 filhos, as irmãs Melissa, e não parou por aí. Antes que ela soubesse, um rosto familiar também apareceu na pré-escola. Eu reconheci a mãe de Catarina. Gisela Podera, de uma fotografia de maternidade, desconfiei. Ela disse em uma entrevista ao jornal Daily Mail. E assim, suas preocupações sobre a verdadeira identidade da sua filha voltaram à tona. Dessa vez, Marianela queria esclarecer as coisas de uma vez por todas. No entanto, algo nos diz que ela não estava totalmente preparada para o que viria a seguir. 15 dias depois, fizemos testes de DNA e minha mente ficou em branco. Era surreal demais para impossível, continuou a mãe. O teste genético provou que Catarina era de fato a filha biológica de Marianela, enquanto Melissa era a filha de Gisela. Em meio ao choque e à confusão, as mães italianas tiveram uma grande decisão de tomar, uma que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Não havia uma resposta fácil, pois nem Marianela nem Gisela estavam ansiosas para trocar as meninas novamente. Em última análise, isso significaria que elas estariam vivendo separadas de suas filhas, mas Gisela explicou sua opinião em termos inequívocos. Eu desafio qualquer um a criar uma filha por 3 anos e depois desistir dela por um simples erro, Gisela disse em uma entrevista dada ao jornal The Sun. Muitos pais já lutaram com esse mesmo dilema, então as 2 mães chegariam à sua decisão final. Depois de pensar um pouco, Gisele e Marianela sabiam que precisavam fazer a troca, mas não queriam se apressar.
pois sabiam que precisavam considerar o que era melhor para as meninas. E movimentos repentinos seriam perturbadores e traumatizantes, tanto para Melissa quanto para Catarina. Então suas mães criaram um plano inusitado e incrível. Em vez de deixar para trás as filhas que criaram, Marianela e Gisela decidiram cuidar delas como uma equipe. Isso significava que Melissa e Catarina essencialmente tinham duas mães. Era um pouco ortodoxo, para dizer o mínimo. E o próximo passo do plano foi ainda mais bizarro. Para ajudar a criar as meninas, Gisela e Marianela fizeram as famílias chegarem a morar juntas. Mas isso não acabou sendo um acordo de longo prazo, pois as duas mães acabaram sendo presenteadas com um novo dilema. Marianela e Gisela foram aconselhadas por especialistas a separar suas filhas por no mínimo 6 meses. Dessa forma, Catarina e Melissa achariam uma forma mais fácil de chegar a um acordo de como seriam suas vidas com suas mães biológicas. Mas mesmo que isso fosse para o benefício das meninas, Marianela e Gisela acharam isso muito difícil. Nós, duas mães, chorávamos ao telefone uma com a outra todos os dias, Marianela disse em uma entrevista publicada no jornal The Daily Mail. Depois de 3 meses, decidimos que não iríamos mais resistir. Nos encontramos e prometemos nunca nos separar. Mas isso iria contra o conselho dos especialistas que seria o melhor para as garotas. Depois disso, eu vi Melissa todos os dias. Como não poderia fazer isso? Marianela acrescentou. Amamentei minha filha, ouvi suas primeiras palavras, tivemos que compartilhar tudo. A reação mãe e filha é muito forte e um teste de DNA não iria atrapalhar isso. Então as duas famílias se juntaram novamente e formaram um vínculo ainda mais forte do que antes. E a partir daí, eles praticamente se fundiram como um grande clã. Melissa e Catarina certamente viam esse caminho, como explicaram ao jornal espanhol El Correio. Melissa e Catarina disseram ao jornal: somos um fenômeno, tivemos 8 avós, 2 pais e 2 mães. E essa incrível história inspirou um livro intitulado Irmãs para Sempre, escrita por Mauro Caporício. Depois de conhecer as garotas, ele teve algumas inspirações para revelar também. Como relatado pelo The Sun, Caporício disse: Catarina e Melissa optaram por morar juntas nos finais de semana e no tempo livre. E as meninas eram colegas de classe até irem para a faculdade. Elas são consideradas gêmeas. Quando pequenas, elas sempre quiseram ficar juntas. Isso ajudou muito como se tornarem adultas. Tudo isso é muito bonito e doce, mas não podemos deixar de nos perguntar o que aconteceu quando Melissa e Catarina descobriram a verdade. Apesar dos arranjos pouco ortodoxos entre as duas famílias, eles foram mantidos no escuro por um bom tempo. Gisela e Marianela não se abriram até que as crianças fossem um pouco mais velhas. Catarina e Melissa tinham, na verdade, 8 anos quando tudo veio à tona, mas as meninas aceitaram com calma. Parecia tudo um jogo, e hoje nenhuma de nós tem alguma lembrança da vida antes dos 3 anos, Melissa explicou. Enquanto eu crescia, eu tive Marianela como uma segunda mãe, e ela ainda é. Mas por mais forte que fosse o vínculo entre Melissa e Catarina, elas eventualmente acabaram se separando quando elas acabaram indo para a faculdade. Ambas frequentam a mesma universidade, mas elas não participam das mesmas aulas. Depois de tanto tempo juntas, isso pode ter levado um pouco de tempo para as irmãs se acostumarem. Melissa até se mudou para a parte continental da Itália, depois de se matricular na Universidade de Pádua, a 400 quilômetros de distância, após uma viagem de balsa da sua cidade natal. E a vida pessoal das duas mulheres floresceu desde que suas mães criaram esse arranjo em comum. Melissa está com seu namorado, Bonino, há cerca de 1 década, e o casal feliz agora está se preparando para o casamento. Catarina está em um relacionamento também, e as duas mulheres ainda podem se ver em datas especiais. Dado o que aconteceu naquele dia fatídico em dezembro de 1998, Marianela e Gisela entraram com uma ação legal contra o hospital, e com o tempo, elas receberam uma compensação financeira pela grande confusão que criaram. Mas isso não foi tão longe quanto as mães queriam. Apesar da boa compensação financeira, Gisela e Marianela queriam que os membros da equipe responsável pelo erro fossem punidos. Mas no final, não houve realmente nenhuma outra consequência. As pessoas envolvidas nunca perderam seus empregos e continuaram trabalhando no hospital italiano até muito tempo depois que a notícia da troca dos bebês veio à tona. Isso pode ter sido decepcionante para ambas, que foram deixadas sozinhas para lidar com as consequências de um erro catastrófico. Pelo menos tudo parece ter funcionado perfeitamente bem para Catarina e Melissa, pois elas permanecem próximas até hoje. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal.
Agora conta pra gente, e você? Você achou a decisão de duas mães de se juntarem a mais correta? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.